O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: o amor é uma corrida a preço de ocasião. Ah, que profundo! Mas isto vai ser profundo hoje. Aliás, Pedro, vai ser preciso pianos melancólicos. Sim. Eu faço sinal para ok. atirar pianos. Vais reconhecer a melodia. Sim. A explosão de emoções hoje, com uma história que chega dias depois de Ricardo Araújo Pereira me ter confessado que aprecia ver a série Cobra Kai, sobretudo devido à porrada. Exato. Embora acho que se trata de uma série onde os personagens sentem demasiados sentimentos. Demasiados. Não é? E tu és contra. Sim, sou. És contra. Senta imensos. E vários de uma vez, ao mesmo tempo. Sim. Eu não sou capaz disso. Esta história tem muito sentimento. Lembrei-me disso por causa desta história. O que se passa é que, normalmente, quando contamos aqui histórias sobre relações que acabam porque alguém olhou para o telemóvel de alguém, é porque alguém encontrou mensagens marotas entre alguém e outra pessoa. E esse outro alguém? Agora imaginem uma relação que é abalada por algo que é encontrado no telemóvel de alguém, mas esta é a versão fina e literária. Bom, houve um senhor anónimo que largou no Reddit esta história. Diz ele que estava um dia com a namorada num autocarro. Ela não tinha o telemóvel com ela, o telemóvel dela, e queria mostrar-lhe uma coisa naquela rede social Tumblr. Sabem qual é que é? Não faço ideia. Exato. O Tumblr é interessante porque faz lembrar os antigos blogs, não é? Uma coisa que a pessoa pode escrever com mais detalhe. Bom, Acho que faz falta mais. não, mas essa é antiga. Pronto, havia um post qualquer que ela tinha guardado de alguém para lhe mostrar. E então ele passa-lhe o telemóvel, ela liga-se à conta dela na aplicação Tumblr, mostra-lhe a ele o que tinha para mostrar. E pronto, e a vida segue o seu rumo. Quando ele chega à casa, mais tarde, olha para o telemóvel e constata que ela esqueceu-se de sair da conta dela do Tumblr. E ele foi vencido pela curiosidade de ver o que andava ela a ver e a escrever na app. Diz ele: nós usamos muito esta app e escrevemos lá de vez em quando porque gostamos de livros e de poesia. E reparei que ela tinha lá uma mensagem ainda não enviada. Estava nos esboços e dizia o seguinte: talvez agora seja a altura de lançarmos um pianinho então aqui. Como é que eu te posso amar quando nada resta de mim? A minha alma está despedaçada e eu não sei o que fazer com os despojos. E o rapaz ficou absolutamente destruído com isto. Aparentemente ela queria acabar com ele. Diz ele: saí imediatamente da conta dela, não disse nada, mas aquelas palavras ficaram a doer o dia todo. Estou de coração partido. Ela está infeliz. Ainda assim, ele tentou engolir aquilo. Não era para outro? Tentou seguir para a frente Com quem ela. com a relação. Como se isso fosse uma boa Isto notícia. vai ser mais surpreendente. Ainda mais. Tentou esquecer, tentou fazer com que ela sentisse outras sensações mas era tramado. O rapaz viveu em angústia durante dias a pensar: ela odeia-me, eu fiz alguma coisa mal, ela já não me ama, ela está prestes a mandar-me aquela mensagem, eu não posso dizer nada porque fiquei a saber disto, porque espreitei coisas que não devia, e se eu lhe digo isto vai tornar tudo ainda pior. E diz ele: chega um dia que é uma data especial para nós, uma ocasião em que normalmente nós escrevemos cartas um para o outro repletas de sentimentos. Isto é um casal muito à antiga. Sim. Não é? Dei-lhe a minha carta, ela sorriu levemente e disse-me que este ano não tinha escrito nada. Oh não. Em vez disso, diz ele, ela oferece-me um livro, Six of Crows. Eu tive de ir procurar o que era este livro. Parece que é uma série de livros românticos de fantasia. Aparentemente uma obra onde pessoas sentem sentimentos. Muito. Não serve para ti. Eu sou tão contra isso, pá. Este livro não serve para ti. Diz ele: foi um dos 2 livros que trocámos quando estávamos a começar a apaixonar-nos um pelo outro. É um livro com um peso emocional. Ela disse-me para o abrir assim que eu chegasse a casa. E assim fiz. Havia um pedaço de papel logo na primeira página, dizendo-me para virar de imediato para a página 147. Fui lá e descobri um excerto que ela tinha sublinhado. E dizia, piano: muitos rapazes irão levar-te flores, mas um dia encontrarás um rapaz que saberá qual é a tua flor preferida, qual é a tua canção favorita,
Qual é a tua guloseima favorita? E mesmo que ele seja demasiado pobre para te oferecer qualquer uma dessas coisas, isso de nada irá importar, porque ele terá dedicado o seu tempo a conhecer-te como mais ninguém conhece, e só esse rapaz merecerá o teu coração. E logo de seguida a personagem pensa: só que eu não sei se ainda tenho coração para dar. E ali mesmo, junto a essa fala, diz ele, a minha namorada, numa incrível letra manuscrita, escreveu: apesar de achar que nada restava de mim, quando se encontra a pessoa certa, os despojos de uma alma despedaçada irão encaixar de novo e o coração baterá ao ritmo do seu nome. E aí ele percebeu, raios-me apartam, aquilo no Tumblr era um esboço para isto. Oh Nuno, isto é belo, isto é belo, eu não percebo Eu não isto. consigo perceber se é belo, mas a juventude se calhar acha belo. Pois o que é que está a acontecer entre estes dois? Pois é, que ele pegou em nós e começou a andar connosco à volta. Ele diz que pousou o livro e ficou em silêncio a chorar. Ficou a chorar e ele diz: ela nunca soube que eu li o esboço, eu ainda não lhe disse, mas naquele momento eu soube. Ela ama-me de forma plena, naquela sua maneira calma e dorida. O que isso quer dizer? É que ela ama. Havia outras situações. E ele diz mais: isto aconteceu há muito tempo, mas desde então a nossa relação só tem ficado mais e mais forte. Amo-a tanto. E eu sei que vocês estão a pensar, mas que lamechice vem a ser esta? Calma, que nos comentários de leitores do Reddit, é esta história. Um dos primeiros diz: o meu marido, depois de lermos isto, olhou-me nos olhos, sorriu e de imediato procedeu ao adiado desentupimento da sanita que tantas vezes lhe pedi. E foi assim que percebi que ele me ama de forma plena, naquela sua maneira calma e dorida. Eu vou-me fazer sócio do Reddit só para ir lá comentar esta história. Sócio do Reddit é muito bom. Eu vou-me fazer sócio do Reddit. Sócio do Reddit. Ricardo, depois tens de ir às Assembleias Gerais. Claramente, não, que eu vou comentar e depois desarrisco-me. Mas para ti é preciso um cartão, não é? Da imagem de ser do Reddit. Exatamente, fico à espera disso e depois comento. Mas isto abriu uma caixa de Pandora de reflexões românticas. Houve uma outra pessoa que comentou: uma amiga minha percebeu que amava o namorado, hoje marido, quando ele estava a ajudar o pai dela a instalar um painel solar no telhado da casa dela, e ela pensou: bem, se ele caísse ali de cima e se magoasse, eu creio que iria ficar mesmo triste. E aí chegou à conclusão: amo. É amor. De facto, isto é um belo barómetro de amor, não é? Olhar para a pessoa amada a fazer uma coisa potencialmente perigosa e pensar: bem, se ele fosse agora eletrocutado, eu ficava bem triste. Creio que se trata de amor. Bom, malta, já nos comovemos com uma história bonita. Eu não confio. Não, o Ricardo não tem sentimentos. Não, o Ricardo não tem sentimentos. lágrimas. O Ricardo não tem sentimentos. Sim. Comovemos com uma bonita história de desamor que afinal era amor. Agora gostaria de apresentar uma solução para impressionar pessoas amadas e reavivar a chama de uma relação. E está onde? No OLX. Bom. Quero falar-vos do anúncio do OLX que gentilmente uma pessoa que ouve esta rubrica enviou para o grupo de Reddit desta rubrica, porque é capaz de ser o... Eu estou a tentar lembrar-me qual é o nome da pessoa. Acho que é Anisha. É capaz de ser o melhor anúncio de OLX que eu já vi em toda a minha vida. A fotografia do anúncio mostra o quê? Uma mota, ok? Uma mota? Uma mota? Uma mota? Então você... Bom, mas não é uma moto que este indivíduo de Guimarães vende, ok? O que ele vende é uma espécie de um serviço. O título do anúncio é... Peço a vossa atenção para este título de anúncio: perco contra ti numa corrida, 50 euros. O quê? É incrível isto. Adores. É um bom serviço. Perco contra ti numa corrida, 50 euros. Faço-te um herói. Agora vejam se isto não é um esplêndido negócio. Descrição do anúncio: queres impressionar a tua namorada ou amigos? Pois por apenas 50 euros perco propositadamente contra ti, independentemente do teu veículo. É pá, espetacular. Como é que ninguém se lembrou disto antes? Pá, que soberbo ramo de negócio. Continuando com o texto do anúncio. Mas que moça é que fica encantado? Que moto é? Não, é independentemente do veículo. Eu sei, mas que moça é que fica encantada por seu namorado dizer: queres ver-me a ganhar este senhor do OLX? Queres ver? Não, porque já vais perceber, é que não está assumido que é um senhor do OLX. Não, é secreto. Claro. Repara o que diz o resto do texto do anúncio: podes escolher ganhar facilmente ou por pouco. Vários graus, não é? Sim. E se calhar o valor também vai mudando. Basta decidires. Não, sem despesa adicional. É? Incrível. Cobra mais por isto. Despesa adicional. A facilidade de vitória, o preço é o mesmo. São 50 euros, seja a ganhar facilmente ou por pouco. Onde é que há um preço adicional nesta maravilhosa expansão do serviço que ele propõe? Ele diz:
por mais 25 euros, eu finjo ficar chateado e exijo uma desforra na qual perderei novamente. Vale a Isso é pena. elaboradíssimo. Vale a pena comprar o add-on. Vale a pena. Vale porque tens 2 corridas e a segunda fica por 50%. São 75 euros bem empregos. Agora sim vais, Ricardo Araújo Pereira, motivado com uma história do cão. A primeira. Que gênio. A primeira tinha sentimentos, não quer saber. Agora, esta- Negócio. Mas se a namorada descobre isto, fica com o gajo do OLX. Talvez. O gajo do LX que termina a dizer que atende só na região norte. Portanto, Só do Mondego para cima. Sim, abaixo do Sim, Mondego sim, treinem. Não, Sim. pede mais. É mais dinheiro. E volto a sublinhar este ponto. Aparentemente a corrida não precisa de ser com motas. Ele trabalha com vários tipos de veículo. Na volta até perde uma corrida a pé. A pé, correr, sim. É pá, que Agora o que é maravilha. giro é pensar no contexto que leva a esta corrida, não é? Eles estão os dois a passear e aparece um fanfarrão qualquer que diz: desafio o cavalheiro para uma corrida. E ele: não estava nada à espera. Mas o que me encanta é o que é que passou pela cabeça desta pessoa para pensar: isto é que é um negócio, espera aí, vou lançar isto no LX. Mas Marco, está a correr bem o negócio? Isso é que eu não faço ideia. Tens dados de faturação. Amanhã ele diz: o que é que fazes na vida? Adorava que o Gosto de senhor. perder. Não, já agora, se a pessoa que pôs este negócio nos está a ouvir, acho que era interessante Epá, entrar em por amor contato de Deus, connosco e entre em contato explicar-nos um pouco connosco. mais sobre isto. Queremos Sim, investir. Estás a sentir Shark Tank. Sim. Pois. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão. Bom, título deste episódio: Sarilho na cozinha, liga para as urgências, come as cuecas. Bom, antes de mais, eu não sei se tenho alguma desculpa junto da EML por não ter carregado aqui, posto moedas aqui no. Por ser o teu aniversário. Sim, estou a tentar comovê-los, Usa a app. Vou usar a app, mas já devia ter usado e não estar a perturbar as pessoas. Ainda por cima tenho que carregar porque tenho 57 cêntimos negativos. Bom, pode ser que aguentem, por favor. Se alguém da EML me está a ouvir, aguentem só um faz bocadinho. anos hoje, veja lá Aguentem isso. só um bocadinho. Não gostaria de ter essa prenda. Bom, Só que se essa desculpa pega, torna-se um novo o meu cão com o meu trabalho de casa. é verdade, é. Bom, já há muito tempo não tínhamos uma daquelas histórias reais, curtas e sucintas sobre estupidez. E esta é de sonho. Um indivíduo liga para o número das urgências na América, o 911, e explica ao que vem. Diz: olha, é o seguinte, queria apresentar queixa. Eu sou negociante de droga e roubaram-me uns sacos de coca do meu carro. A polícia foi ter com ele e prendeu. Pois não se percebe, realmente. Próxima! Sim. Parece que ainda ficou espantado e ofereceu resistência, diz a notícia, embora a notícia diga também que foi resistência não violenta. Resistência não violenta, suponho que seja só dizer não vou. Ora é essa, agora ir preso, não quero. Já uma pessoa não pode apresentar queixa de roubo. Atrás dos gatunos não vão vocês. A culpa é da vítima, uma pessoa que só quer fazer o seu trabalho. Um negócio de droga. Para onde vais, mundo? Para onde vais? Bom, no estado do Wyoming, na América, um homem decide dormir uma cesta e acorda minutos depois com o som do seu cão, a ladrar incessantemente. O homem sai do quarto para perceber o que se passa e quando chega à cozinha constata: então não é que me entrou em casa um cão vadio muito grande e está a defecar precisamente no meio da cozinha. É claro que isto foi uma análise de alguém que acordara repentinamente e ainda estava a usar apenas uma pequena porção do cérebro. Depois de olhar mais atentamente para o peludo animal, o homem constata: espera aí, não é um cão, é um urso. Outro. Mais O que é que se um. passa com os ursos? Mais um. Diz o dono da casa que o urso e ele fizeram contacto visual durante aquilo que pareceram ao homem 8 a 10 segundos. O que parece pouco, mas é muito quando se está a fazer contacto visual com um urso. Ainda por cima, um urso que está a fazer. Número 2. Uma das minhas fobias é fazer contacto visual com alguém, estando eu ou a pessoa ou os dois nessa situação. Não é. Embora creio que há muito poucas possibilidades de fazer contacto visual com uma pessoa que esteja a fazer o mesmo que eu nessa situação. Exatamente. Sim, qual é a que situação é que. Talvez num contexto de campismo, em que calhe ambos estarmos no mesmo segmento de mato. Pode acontecer. Ok. Segmento de mato. Sim. Sim, é o nome do meu próximo livro de poesia. Exato. Segmento de mato, por Nuno Marco. Se bem que a última vez que eu fiz campismo foi para aí no princípio dos anos 90. Já nem sei bem em que é que consiste. Fizeste onde? Epá, foi a pé de uma barragem. Não sei, foi uma experiência muito traumática. Acho que me Subiu a maré. tentaram entrar na tenda à meia da noite. Não sei. Não, já não me lembro. Tudo se confunde na minha cabeça. Bom,
Foram 8 a 10 segundos de contacto visual entre homem e urso, em que nenhuma das criaturas fez nada, e posto isso, o homem pegou no cão e desatou a correr para dentro de uma das casas de banho, onde se trancou. Havia mais 7 pessoas a viver naquela casa. O homem telefonou para todos, tendo-se todas as pessoas trancado nos quartos onde estavam, e depois, trancadas, começaram todas a gritar, o que terá afugentado o urso. E eu compreendo perfeitamente o urso. Eu preciso de muito sossego para fazer o que este urso estava a fazer. Eu preciso de sossego, preciso de qualquer coisa para ler, e portanto eu acho que gritaria não. Obrigado. Bom, houve uma sex shop que... Aliás, 2 sex shops que mandaram cuecas para comer. Umas cuecas de homem, feitas de umas pastilhas todas atadas umas às outras. Cá está, Candy Posing Pouch. E diz que o tamanho serve a toda a gente. Bom. Duvido. E depois tenho estas que me parecem mais adequadas para amanhã. Foram enviadas por uma outra loja. Diz aqui tanga comestível. Soa assim a um tipo de juízo que se faz. Epá, Sim, não isso sobre é uma a minha rubrica. tanga, mas Não, é comestível. uma tanga comestível. Sim. As rubricas do Marco são uma tanga comestível. Não. E também é o nome da minha segunda banda. É dos tanga comestível, sim. claro que sim. E portanto, eu tinha pedido aqui. Desculpa, tenho que perguntar ao Vasco qual era o grande sucesso dessa segunda banda, Tanga Combustível. Chamava-se Fio Dental. Exato. Excelente. Exato. Bom, o que é que temos aqui? Espera aí. Isto é uma tanga que é para montar, não é? Porque tem um fio. Oi. E... Já percebi. Ai, Estás a ver? é uma gelatina. É claramente um fio dental. Faça você mesmo, não é? É isso. Já percebi. Eu estava a pensar que isto seria mais parecido com umas cuecas. Também achei que sim. E afinal um bocado é desapontada. assim, Deixa eu ver a caixa. Diz que é com sabores morangos e champanhe. Não comas a caixa. Não. Não, Acho tá a que ver. diz aí na caixa que não se pode comer o fio, não é? Sim, o fio também não parece ser combustível. Bom, Come só o corpo da cueca, não é? É bonito, é em forma de coração. Nós estamos a filmar isto, portanto, quem quiser pode ver depois Claro. este momento. Tá aqui disto. Deixa eu ver, Diz, estica diz, muito, vê lá se estica muito. puxei de um lado. Atenção, as 3 tiras. Quem é que ia usar? Luísa, vamos comer a meias a cueca. Como é que isto me aconteceu agora? E então? Está no sabor. Dentro do morango. campeonato Cuecas Combustíveis. Atenção, isto é boa goma, ok? Ok. Isto é boa goma. É boa uma goma. boa gelatina. Agora, no sentido, no uso que eles pretendem que seja dado a este produto, penso que é uma goma que talvez seja um bocadinho rija demais. E não tão fácil de comer como se calhar estamos à espera de uma coisa mais fácil. Achas que isto no ambiente que é suposto ter pode ser um bocadinho complicado de digerir? Pode. É, não é? Eu acho que é um snack. Eu não estou a ver alguém usar isto. É um snack. É um snack. um Compras umas quantas, metes numa tacinha e comes Serves comes cuecas antes. aos convidados, não é? Serves cuecas aos convidados. Excelente. Mas eu era pessoa para comer o fio, porque o fio parece. Não podes comer o fio. Mas parece aqueles fios de goma também. Pois que é, parece. não é? Aquelas espécie daquelas cobrinhas. Sim, mas não é. Não podes. Pronto, ok. Diz aqui, as 3 tiras da tanga não são combustíveis. Tira isso Eu da boca, diria Marco. que de 1 a 10 daria um 5. Ok. 5 é esta experiência. Ok. Não é das melhores experiências da minha vida, também não é das piores. Mas penso que há piores maneiras de comemorar os 46 anos do que comendo umas cuecas. Fizeste algo que nunca tinhas feito antes. Sim. Boa. E eu acho que deve ser isso que devemos almejar a cada aniversário. Tu almejas? Almejo. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Ryanair. Título deste episódio: Crime e Castigo. Fui sacar o título. Pois isso soava-me qualquer coisa que já. Sim. Porque não arranjei melhor. Bom, da América, mais precisamente da Pensilvânia, chega o desfecho de uma vida dedicada ao crime. Isto foi épico. A polícia prendeu finalmente um mestre do crime que, ao longo dos últimos 3 anos, levou a cabo assaltos aparatosos a várias bombas de gasolina, semeando o pânico, ameaçando pessoas com armas e, por vezes, agredindo-as. Foram 3 anos em que a polícia moveu buscas intensas para descobrir o homem e ele sempre a trocar-lhes as voltas. E o mais incrível é que a polícia até tinha a cara dele em alguns dos vídeos de segurança das câmaras. Mas, enfim, este reinado de terror levou muitos empregados de várias bombas de gasolina a ficarem com traumas para a vida, incapacitados de trabalhar. Um reinado de terror que finalmente terminou esta semana, quando a polícia conseguiu identificar e deitar as mãos ao bandido. E agora vem a melhor parte. Quando ele foi apanhado,
Este mestre do crime fez a melhor declaração de sempre à polícia. Ele tentou safar-se daquilo que poderá ser uma pena de 60 anos de prisão, dizendo: não fui eu, foi o meu irmão gêmeo mau. Não funcionou. Caso estejam com dúvida, não funcionou. Mas pontos por ter tentado. Não fui eu, foi o irmão gêmeo mau. É daquelas soluções de recreio de escola em brincadeiras de polícias e ladrões que uma pessoa não imagina um adulto usar na vida real. Mas isto usou e possivelmente pensou: não tenho nada a perder, que se lixe. A polícia disse: não, isso é mentira. E ele respondeu: vocês são cocó. Bom, é sempre chato quando nos rebocam o carro por estar mal estacionado. É normal que uma pessoa faça tudo o que estiver ao seu alcance para evitar que isso aconteça, mas talvez não tudo. Em Manchester, um homem estacionou o carro numa das entradas da garagem de um edifício de apartamentos. Como nunca mais aparecia o dono do carro, o proprietário do edifício telefonou para a polícia, chamou o reboque. Havia pessoas a precisar de entrar e a precisar de sair do prédio e o indivíduo do prédio fez o que tinha de ser feito. O carro já estava a ser içado para o reboque quando apareceu o dono dele. O dono do carro fica em choque ao ver o que estava a acontecer e então fez o que qualquer pessoa faz quando vê o seu carro a ser rebocado. Talvez não qualquer pessoa. Talvez só o segmento de lunáticos a quem isto acontece. Então. Ainda antes de sequer esboçar a ideia de falar com o indivíduo do reboque ou com a polícia, ou antes de sequer esboçar a intenção de pagar a multa, o que ele fez para evitar, pareceu-lhe boa ideia, o que ele fez para evitar que o seu querido carro fosse rebocado foi deitar-lhe fogo. Que boa ideia, que boa Ao ideia. menos não é rebocado. Não é logo aquilo em que se pensa. Claro. O homem deitou fogo ao próprio carro. Eu acho isto fenomenal. Não consigo perceber qual é a ideia. Não sei se era uma coisa do género: se o carro não fica comigo, não fica com mais ninguém. Mas um bocadinho drástico, talvez não. Ou então a esperança dele era que o tipo do reboque dissesse: se vai deitar fogo ao carro, sendo assim já não levo. Pronto, obrigado e bom dia. Mas sim, aconteceu, a sério. Para evitar que o carro fosse rebocado, este homem deitou fogo ao carro. A notícia que tenho aqui não explica exatamente como é que ele conseguiu esta proeza, mas eu não acredito que um fósforo tenha chegado, porque houve chamas altas e houve pânico. É provável que ele tenha usado uma substância inflamável para pôr o carro a arder mais depressa. O homem do reboque entrou em pânico. A dada altura penso que o próprio dono do carro também entrou em pânico com a sua própria estupidez. E acabou por ser ele próprio que, depois de deitar fogo ao carro como medida para que não o rebocassem, extinguiu o incêndio. Agora, não só tem de pagar uma multa por mau estacionamento, como também pode pagar outra por ter provocado um incêndio, isto se não acabar mesmo com os costados na prisão. Enfim, eu espero que este caso sirva de conto moral para quem nos ouve. Na lista de melhores maneiras de evitar que o nosso carro seja rebocado, deitar-lhe fogo está muito cá para baixo. Eu diria que não está no top 20 de melhores maneiras de evitar que o nosso carro seja rebocado. Acima disso está a despir-nos e fazermos uma dança. Tinha que ser, não era, Nuno Marco? Já experimentei. Já experimentaste? Foi rebocado o carro ou não? Não foi rebocado. Acho não. As pessoas ficaram a ver, bateram palmas e disseram: fique lá com o carro. Bom, tenho que falar aqui. Tinhas o isqueiro na mão. Sim. Tenho que falar aqui de uma obra monumental que vai acontecer no sábado pelas 21 horas. Temos que falar disto, Vasco. Vasco Palmeirim. Disseste obra monumental. Sim. Foi assim. É a forma como se leva a fasquia. Vasco Palmeirim e eu subiremos ao palco do Famous Fest na LX Factory para uma espécie de um espetáculo. Será que posso definir assim? É uma espécie de espetáculo de música e parlapié chamado Top Génios. Há pessoas a fazerem piada tipo: génios onde? Não, mas isto era o nome de umas coletâneas que havia nos anos 80. Exatamente. Eu tinha uma também. A primeira faixa era Careless Whisper, se não me engano. E tinha também Paulo Gonzo cantando So Do I. Pensei que fosse Careless Whisper. Say you need somebody in your life. So Do I. Não gozem, está bem, eu adorava essa música. Eu adorava essa Também música. gostava dessa música, vou-te dizer. Sim, diz lá. Memórias da Moita. E da parede. Exato. Do Eiras neste caso, mas sim. So Do I. O Top Génios é uma espécie de musical da Broadway. Acho que podemos dizê-lo, não é? Mas sem lícara? Só que com dois indivíduos, uma guitarra e um kazoo. Sim. A melhor maneira de definir este show para as pessoas que têm dúvidas é mais ou menos isto. Seria o que La Féria faria se houvesse um tsunami que lhe destruísse tudo. Estão a perceber? Pois. É um bocado isso, não é? Os bilhetes estão à venda na Ticketline. Ainda há alguns, ticketline.pt, não é? Se não me engano. Sim. Acho que sim. Tens de dizer, e nos locais habituais? E nos locais habituais, eu gosto sempre disso. Sendo que as pessoas revoltam-se e dizem: mas quais são os locais habituais? São os locais habituais. São os locais habituais, são os locais habituais. Eu gosto que haja este mistério no ar, as pessoas não saberem bem. E possivelmente irem a sítios em que é preciso dizer uma password para lhes venderem os bilhetes. Sim.
Vou ao Google escrever onde são os locais habituais para ver se há uma resposta. É isso, é isso. Portanto, vai ser um bonito show e vão lá assistir. Queremos que tenha participação do público, no sentido de estarmos ali, o público a dizer coisas, nós a responder, depois o público a tirar-nos coisas, Nós a fugir. encolhermos e a fugirmos. Esse tipo de coisa. É no sábado. Paulo Gonçalves, nesta altura, tinha farta cabeleira. Tinha verdade, farta é verdade, cabeleira, sim. tinha. E permanente. Isto foi logo a seguir à Go Girl Blues Band, certo? Foi, sim, senhor. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: senhoras e senhores, um chasso e uma surpresa. O maravilhoso mundo dos anúncios de venda de carros na internet. Ontem à noite, o nosso ouvinte José Leitão deixou-me um absolutamente maravilhoso retirado dessa cornucópia de loucura que é o OLX. Trata-se de um senhor que está a vender o chamado chasso. Um Fiat Uno de 1991, com um ar super massacrado e gasto, que ele está a vender por 500 euros. E cujo anúncio, que talvez seja 500 euros a mais do que o carro na realidade custa, e cujo anúncio tem um dos mais épicos textos que eu já li a acompanhar o anúncio de um carro. Vamos aqui dissecar esta joia de marketing, que é o texto que o senhor fez a acompanhar a fotografia do carro. Diz assim: este não é um Fiat Uno qualquer, este seria o Fiat Uno se o Chuck Norris fosse português. Pronto, a frase é algo estranha, mas eu percebo a ideia. Eu acho que ele queria dizer que se o Chuck Norris fosse um Fiat Uno era este. Mas pronto, está lá a essência da coisa. E o texto prossegue e diz o seguinte: é um carro vivido com demasiadas histórias para contar e bem melhores do que a descrição que estás a ler. Este carro não tem amassadelas, não tem riscos, não tem os estofos rotos. O que ele tem é a idade, as cicatrizes de guerra de um carro que não é usado para ir à missa. Eu penso que isto seja uma referência à carrinha de que falámos há umas semanas. Lembram-se? Comprada há meias por um padre e uma idosa, estritamente para se transportarem à missa, sendo que entretanto eles casaram e puseram a carrinha à venda. Portanto, ele diz: o que ele tem é a idade, as cicatrizes de guerra de um carro que não é usado para ir à missa. Foi usado para trazer lenha do monte. Pobre carro. Pobre carro. Ele continua: foi usado para puxar pesos pesados. Meu Deus, que esta pobre viatura não deve ter passado. Mas há mais pérolas na descrição. A seguir, foi usado para puxar pesos pesados. Vem o seguinte: fez de ninho de acasalamento. Eu Que penso eufemismo tão bonito, neste não é? ponto ele distancia-se do verdadeiro Chuck Norris, não é? Porque eu penso que o Ranger do Texas fez muita coisa na vida, mas creio que nunca ninguém acasalou em Chuck Norris. Esta frase, fez de ninho de acasalamento, eu acho que levanta questões, porque sinceramente eu não percebo se o vendedor está a dizer que fez amor louco lá dentro, ou se, tendo em conta o estado do carro, ele quer dizer que houve pássaros literalmente a fazer ninhos lá dentro. Mas continuando a desbravar este incrível anúncio, ele diz assim: tudo o que possas imaginar este carro fez. Mas a melhor parte, diz o vendedor, é agora. Se este carro sobreviveu até agora nas minhas mãos, que até um rio passou por dentro dele, e mesmo assim só precisei de dar à chave e vir embora. Mas quem é este tipo? Eu acho que não é o carro que é o Chuck Norris. Eu acho que ele é que é o Chuck Norris. Um rio passou dentro do carro e ele diz que só precisou de dar à chave e vir embora. Que mestre, que ser. Recapitulando, se este carro sobreviveu até agora nas minhas mãos, que até um rio passou por dentro dele e mesmo assim só precisei de dar à chave e vir embora, imagina o que mais poderá viver este colosso automóvel. Pá, incrível. Vais perder a oportunidade. Pá, pobre colosso automóvel. Eu acho que se este carro falasse, ele estaria a gritar: matem-me! 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 Seja como for, este anúncio está épico. Eu faço a minha vénia ao autor disto, sobretudo por se ter metido dentro de um rio com o carro. Eu gosto de pensar que foi no seguimento do transporte de lenha montanha abaixo. Devias comprar o carro. Um rio, vamos em frente. Quanto é que ele pede pelo carro? 500 euros. 500 euros parece-me Ó Marco, compra isso. sobreavaliado. E depois o que é que eu faço com aquilo? Nada, mas Vais compra. à lenha, vais ao monte. Eu acho, já sugeri da outra vez que fizéssemos uma vaquinha para comprar o carro da idosa e do padre. Eu proponho que façamos uma vaquinha para comprar este. Então, mas agora não fazemos mais nada. Passa a ser um Mas manhãs. agora fazemos vaquinhas atrás Passa a daqui. ser, passa a ser um manhãs móvel. E vamos com ele para todo lado. A sério, o carro está num estado lastimoso. Bom, para terminar, é com incontida alegria que anuncio o regresso de uma instituição desta rubrica que parecia morta e enterrada. Senhoras e senhores,
Vamos a isto. Cabras que gritam como pessoas. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Cabras que gritam como pessoas. Meus amigos, acaba de espalhar-se pela internet uma nova cabra que grita como uma pessoa. Desta feita como uma pessoa francamente maluca, porque ela geme, exalta-se, bufa e no fundo é o que se leva desta vida. Vamos ouvir. Mas está irritada. Ai. Vocês não sei, eu era capaz de ficar toda a manhã a ouvir isto. Eu não. Mas eu, se calhar, também passava essa parte. Passava também. Não é assim uma coisa que me prenda, não é? Incrível, pá. É incrível é teres fixado isso em tão pouco tempo. Fixei todo o texto da cabra. Meu Deus. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Litocar. Venha descobrir o novo Renault Megane na Litocar, concessionária Renault no centro do país. Eu acho que é ele que faz as vozes para cantar. Era aí. Era o Marco. Ok, pronto. Apanharam-me. Não. É o Marco que, quando faz o texto, o Homem que Mordeu o Cão pensa: pá, ainda tenho aqui uns segundos, o que é que eu vou fazer? Já sei, faço de cabra. Título deste episódio, 21 de outubro de 2015. O futuro chegou e o Marty McFly também, mas antes toma lá 75 horas seguidas a ouvir a mesma cantiga que até andas de lado. Antes de mais, tenho de mostrar o meu respeito e solidariedade para com o homem inglês que, para fins de caridade, para uma associação de combate à diabetes, vai fazer uma coisa extraordinária. Este homem vai estar 75 horas fechado num sítio, sem poder falar, sem poder tomar banho e tendo apenas de comer papas de aveia, água e arroz. Mas isso não é o pior. O pior é que durante estas 75 horas, ininterruptamente, ele vai ouvir uma e apenas uma canção repetida sem pausas durante 75 horas. Pode ser uma boa canção. É pá, Que que canção? eu tenha escolhido bem, não é? Pode ser uma boa canção. Esta canção. É verdade, somos. Bom, hoje é um dia importante, 21 de outubro de 2015, se tudo correr como previsto. Por volta das 16h29, um DeLorean vai chegar de 1985 com um Marty McFly lá dentro. Malta, eu sou fã do Regresso ao Futuro, de toda a trilogia, e eu lembro-me de estar numa sala de cinema a ver Regresso ao Futuro 2. Também eu. E de os ver chegar a 2015 e eu lembro-me de pensar: ei, 2015! Epá, isso é daqui a bué! Lembram-se do tempo em que 2015... Tu não dizias bué. Não me lixo. Tu não dizias Toda bué. a gente dizia bué. Não, eu Vá lá, disse toda a não gente dizias Não bué. dizias bué. Dizias Mas um coche. Quando é que bué Mas entrou no vocabulário das Mas o pessoas? Regresso ao Futuro, Bué o Regresso ao Futuro 2, portanto, em Sim. que é idealizado o ano é um 2015, filme de 1990. é 90 já. É ok, 90 ok. já? 89. Não, estreou em Portugal há bocadinho, vi em dezembro de 88 ou 89. 89, Sim, 89, vou confirmar. Mas de qualquer maneira é o segundo filme da É saga. o segundo, Bué, sim. já se dizia. Não. Bué começou no início dos anos 90. Não. Não, a sério. Eu acho que é uma coisa mais recente. Bué é muito recente. Em 80 era um coche. Era um coche. Era um Ou então coche. conhe. Mas bué já está desatualizado. Bué já? já é uma coisa que já soa um bocado antiga. Ah, é? Eu acho que sim. Eu tenho ideia que bué já nos acompanha há muitos anos. Nós já temos Não, muitos isso é anos de bidé. bué. Isso é outra coisa. Pois é, eu às vezes Acho que os confundo. miúdos ainda dizem bué. Talvez. Dizem bué, meninos. Bué nunca morrerá. Eu acho que dizem demasiado. A juventude. A juventude. Bom, mas lembram-se do tempo em que 2015 era uma data que soava distante e futurista? É que eu lembro-me, e parece que não foi assim há tanto tempo como isso. Raios, eu sou do tempo em que não era preciso dizer 2015. Eu sou do tempo em que dizer 2000. 2000 soava a naves e pessoas com antenas. E agora aqui estamos nós. Sabes o que é que eu me Sem lembro? naves nem antenas. Quando andávamos na escola e havia folhas de ponto que já vinham por defeito ano letivo de 1990. qualquer coisa assim. Era, E vinha eu um pensava, 9. quando chegarmos ao 2000, o que é que vão fazer estas folhas?
É lixo. As coisas em que tu pensavas. Olha, o Back to the Future 2 estreou em novembro de 89 nos Lá Estados está. Unidos e depois em dezembro do mesmo ano cá em Portugal. É isso, é isso. Bom, fazendo as contas à vida, hoje saiu um artigo muito giro no Sapo sobre as coisas que se concretizaram do futuro, de Regresso ao Futuro, e as que não se concretizaram. E eu próprio estive a rever partes do filme. Carros voadores ainda não há. E eu acho sinceramente que já podia haver. Penso que o maior problema com a implementação de carros voadores é o quão difícil deve ser montar um sistema de estradas lá em cima. E os eu acho que a semáforos, já questão viste? é uma questão prática de. Epá, ia haver muito acidente. Eu acho que ia haver muito acidente. Depois. É que se a malta já conduz mal em terra, imagina a malta a pilotar. Sim. Ia ser Há gente que não sabe pilotar, há gente que não pilota. Há gente que não pilota. Há gente que não pilota. Valha-me Deus. Bom, Qual foi a data da estreia do filme? Novembro de 89. Ok. E cá em dezembro. Só esperámos um mesinho, Só reparem. esperámos um Antes mesinho. era, isto não era nada Figueira habitual. São Jorge. Já tinha sido pensada a trilogia logo em 85? Ou foi uma coisa que foi. Consta que sim. Consta Muito que bem eles pensado. já tinham pensado no. Zemeckis, boa. E pronto, e depois o primeiro foi um êxito e eles puderam fazer os outros a seguir. Carros voadores, portanto, não há. Ténis que se apertam sozinhos. Também não. Penso que uma famosa marca de sapatos lançou um modelo Regresso ao Futuro baseado Aliás, nos ténis a do própria filme. marca dos sapatos do filme. Exato, uma marca começada por N e acabada em E, e não é? Era essa. Sim. Era, sim. Bom, São parecidos no aspecto, mas não se apertam sozinhos. pois eu não é? acho que a questão é essa, não é? Não se apertam sozinhos. Empregados de mesa robôs também ainda não há. Acho eu. Alguns Não há na parecem. China. Alguns parecem. Sim. Bom, coisas que aconteceram de facto: ecrãs planos, videochamadas. Cara, eu lembro-me do tempo em que videochamadas Era ficção científica. era ficção científica. E agora a normalidade de um Skype Ou do ou de uma chamada FaceTime. FaceTime é incrível. Tablets. Desculpem, até as portas automáticas de abrir, nesta altura, Sim, eram sim. uma realidade muito distante. Não é? É verdade. Tablets, outra coisa que existe e que parece ter sido influenciada pelo filme. E também já se usam impressões digitais para acionar alguns equipamentos do dia-a-dia, nomeadamente alguns telemóveis. É verdade. E depois há as coisas que conseguiram ir mais longe do que o filme. Ok, não temos carros voadores em 2015, mas temos redes sociais! Sim, Na isso. verdade, não sei se isto entra para a categoria de coisas mais espetaculares. Nem que há, se calhar, Zemeckis se não, não é? conseguia imaginar uma coisa dessas. Exato. Não sei se entra para essa categoria. Para a categoria cenas super espetaculares que vão para além do que aparece no Regresso ao Futuro 2. Mas há MP3, há música em streaming. Eu na altura lembro-me de achar que era impossível ir mais longe que o CD. Eu lembro-me de comprar o primeiro CD da minha vida, ainda antes de ter dinheiro para comprar um leitor de CDs. Eu comecei por ter dinheiro só para o CD e só depois é que juntei para o leitor. Mas quis comprar um CD para ter na mão, só para estilo. apreciar. Aliás, eu ainda me lembro de poder comprar ou CD ou cassete e comprar cassetes. Porque pensei, Pois. isto do CD não vai. Não vai vingar, vai também, também. Comprei Mas- o Greatest Hits 2 dos Queen, não é? Bom. Em cassete. Excelente, Isto do CD excelente. não vai dar. Boa aposta! Então não. Rewind forward. Eu comprei Little Creatures dos Talking Heads em CD. Foi o primeiro CD que eu comprei. E lembro-me que não tinha onde o ouvir. Lembro-me de ter aberto a caixa do CD e de olhar para o disco e para aqueles reflexos coloridos na superfície do CD. E lembro-me de dizer: Bom, o que é há mais? Há e-mails. No Regresso ao Futuro 2, o futuro ainda incluía faxes. E eu diria que e-mails bate carros voadores. Aliás, sem dúvida. é o famoso fax que diz you're fired. Sim, exatamente. Depois É despedido muda, via tem fax. que mudar. Sim, eu não sei o que seria a minha vida sem e-mails e não me lembro como funcionava a minha vida antes dos e-mails, mas creio que sim, que funcionava muito por fax, ou por táxi e por pés. Eu lembro-me de correr com os textos na mão para o Herman ler na rádio, rezando para não me atrasar a entregar-lhe os papéis. Papéis! Sabe o que é papéis? Bom, o conceito de enviar textos de outra forma que não fax, ou havendo mais tempo, carta, não é? Com o selo, era ficção científica. E eu lembro-me de rir com gosto com a parte do filme Regresso ao Futuro 2, em que eu acho que seria a mãe do Marty McFly atende uma chamada nos óculos. É, precisamente. É incrível. E hoje há aquilo do Google Glass. Eu nunca experimentei Google Glass, mas acho que se consegue fazer videoconferência com aquilo, entre milhões de outras coisas. Acho que reage mal ao Ajax. O futuro a lixar piadas. Sim, por isso eu acho que não estamos mal, apesar de tudo. Temos GPS nos telemóveis, ainda não temos skates que flutuam sem rodas. Pessoalmente vivo bem sem coisas potencialmente capazes de me fazer cair, de me fazer partir todo. O que me chateia mais não haver em 2015, sabem o que é? O quê? É um diacho de um carro que viaja no tempo. Isso é que me chateia. Uma das minhas coisas favoritas que andam em planeta é uma imagem que anda pelas redes sociais e que diz algo como:
Hoje é o dia em que Marty McFly chega ao futuro. Por isso a única coisa a fazer é carjacking ao DeLorean e viajar já até ao próximo dia 18 de dezembro para ver o próximo filme do Star Wars. Isso não é Repara, tinhas a oportunidade de viajar no tempo. Um orgasmo. Não podes usar adereços de um filme para proveito próprio para ver outro filme. Raios. Mas pronto, é a ideia mais bonita que eu vi na vida. Esta música estava em primeiro lugar em Portugal quando estreou o Regresso ao Futuro 2. É verdade. E já na altura Phil Collins não tinha cabelo. Eu tinha aulas na Cambridge School e um dos exercícios foi analisar esta música quase palavra a palavra durante várias semanas. Portanto, isto para mim é o mesmo que este senhor vai passar com o Rick Astley em Inglaterra. Foi muito tempo a ouvir esta canção. Para ti, todos esses dias foram a nada Day in Paradise. E hoje era bom dia para um canal de filmes passar a trilogia inteira do Isso é Regresso que ao era, Futuro. isso é que era. Pois era. Ligam para lá. Durante 75 horas. Não, já. Melhor não. I hate manure. O homem que mordeu o cão. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio tem um grafite sobre ursos nos mamilos. Tens de ver isso. Pá. Pois tenho. Bom, aconteceu outra vez. Um urso entrou em mais uma casa à meia da noite. Quase que se justifica criar uma sub-rubrica desta rubrica, como a lendária cabras que gritam como pessoas. Ursos que entram em casa de pessoas. Mas foi no Alasca outra vez? Desta vez foi em Colorado Springs. E desta vez foi um urso que aprecia fazer as coisas com calma. O urso explorou a casa, especialmente a cozinha, durante 5 horas. 5 horas? Com o dono da casa a dormir pacatamente lá dentro. O urso não quis incomodá-lo. Acho que chegou a espreitar o senhor a dormir no quarto, mas não era o que lhe interessava. São os piores ursos, são os mirones. Pois é. O homem só deu pelo que tinha acontecido na manhã seguinte. Já o urso tinha ido à vida dele. Quando chegou à cozinha estava tudo de pantanas, embalagens de tudo quanto havia rasgadas, muita coisa comida. E foi depois, ao visionar as câmaras de vigilância, que ele se apercebeu do que tinha acontecido. E as imagens são qualquer coisa de extraordinário. A minha favorita, e a que prova que se calhar a série Zé Colmeia era afinal um documentário, mostra o urso maravilhado a abrir a porta do frigorífico pelo fechador. Portanto, ele completamente. Incrível. Sim, completamente por dentro de como as coisas funcionam. É lindo. Mas imagina que o homem tinha tido uma insónia, sei lá, cedo durante a noite, vai à cozinha buscar um copo de água e está lá um urso. Está um urso. Eu se calhar dizia boa noite. Boa noite. E Eu voltava duvidava a- que estivesse acordada, não é? Claro. Ou então diz ao urso, pá, depois arrumas isto, faz favor. Sim. Agora, só podemos imaginar a felicidade daquele bicho depois de abrir a porta do frigorífico. É a gruta do Alibaba, não é? Para Mas já ele. o senhor a voltar para cá. Querida, está lá embaixo o senhor da Natura. Exatamente. Costuma estar à porta da loja, mas agora está ali. O urso esteve então 5 horas a catar tudo o que conseguia. Não era um urso esquisito. Uma coisa que eu percebi que ele comeu foi pizzas congeladas, tirou-as da embalagem. Havia embalagens de pizzas congeladas espalhadas pelo chão, sem a pizza dentro. Que nem pôs no forno. Não, eu confesso que Exato, fiquei nem- desiludido que ele não tivesse Que metido animal. a pizza no micro-ondas. Epá, um urso que abre a porta do frigorífico, já agora Come on. metia também no micro-ondas. É um gelado carregava com sabor a pizza. nos botões. Sim, mas para já o que há a registrar então é que estas invasões de casas por ursos estão a acontecer muito e eu acho que um dia vão começar a acontecer cá. Ninguém está a prestar atenção aos ursos e eles estão a tirar partido disso. E um dia isto será tudo deles, malta. Sabes porque é que ninguém está a Está prestar só a atenção? começar. Está Porque só a não começar. há, a não ser no Jardim Zoológico cá, estás a perceber? Eu É por acho isso. que eles vêm aí. Eu acho que vão conquistar o mundo. Eu acho que eles vêm aí, num barco. Num barco? Sim, vem aí um barco cheio de ursos na direção de Portugal continental. Tu tens de Ilhas descansar, também. tu tens de descansar. Pois tenho. Bom, ontem contei aquela história sobre os apoiantes de Donald Trump que desataram a insultar no 4 de julho os tweets que a Rádio Pública Americana fez, concertos daquilo que veio depois a perceber-se que era a Declaração de Independência. Os referidos apoiantes do atual presidente americano não faziam ideia de que estavam a insultar o documento mais importante da história do seu próprio país. Pumba. Julgavam que era um texto de esquerdistas contra o Trump, o que eu acho que é incrível. E hoje surge mais uma história fabulosa vinda da América, envolvendo um outro fã de Donald Trump. O tipo em questão foi apanhado numa escola à noite a fazer grafites horrendos contra Donald Trump. E a ideia dele, disse ele à polícia, era fazer com que as pessoas pensassem que pessoas anti-Trump tinham feito os referidos grafites e que as pessoas passassem a odiar essas pessoas anti-Trump por entrarem em escolas à meia-da-noite a fazer grafites. Essa pessoa é uma besta. Que E maravilha. foi apanhado. Foi apanhado. Temos pena. O que este tipo fez foi pegou numa lata de tinta, entrou na escola de madrugada e pôs-se a escrever em paredes e muros da escola, paredes e muros aos quais por acaso estavam apontadas câmaras de vigilância. Por acaso. Coisas como Kill Trump,
matem o Trump, não é? Death to Trump, morte ao Trump. E também, eu adoro esta, left is the best. Não pode. A esquerda é do melhor. Não pode. Isto... Ainda por cima dentro de uma escola. Sim, isto é extraordinário. Sério? Tudo para que, no sonho dele, a opinião pública pensasse realmente estes tipos anti-Trump são uns bandalhos. Fazer isto numa escola à meia da noite, pouca vergonha. Bom, para terminar, mamilos de design, vamos ter de falar, não é? Vamos a isso. É um isso. tema, Eu sei que é um vocês tema estavam emergente. sedentos por este tema. Os ursos lá no barco Eu- estão para mais alto. Claro, claro que sim. Estive a ler sobre isto. Um reputado cirurgião plástico de Nova Iorque diz que a grande tendência por estes dias é a afinação ao nível do mamilo. Diz ele que muitas senhoras vão ter com ele, e isto está a acontecer em várias clínicas de cirurgia estética. As senhoras pedem simetria nos mamilos. Parece uma coisa de manifestação. Simetria nos mamilos! Bom, ele diz que há muito mais casos do que se julga de senhoras que, por exemplo, têm um mamilo maior que o outro, ou de senhoras que acham que têm os mamilos demasiado discretos e que precisam de os fazer sobressair. Tu estás super espantado a ouvir falar. Como é óbvio. Eu estou interessadíssimo. Eu não modernidade, penso Eu estou suficientemente- interessadíssimo. Continua. Eu não penso nos meus mamilos suficientemente. Se calhar devia pensar. A temática dos mamilos é vasta e é inesgotável. Se vocês bem se lembram, aqui há uns dias nós falámos deste fenómeno que está acontecendo no Japão. Os homens no Japão estão a comprar tampões de mamilos, que é um adesivo forte que eles têm de pôr para calcar os mamilos, uma vez que as mulheres japonesas estão vigorosamente contra a visão de mamilos surgindo por baixo das t-shirts dos homens. No entanto, fora do Japão, o despontar do mamilo, em senhoras, não em homens, parece ser a grande sensação deste verão. Acho que vocês deveriam saber. Em homens, não? Senhoras neste estúdio. Portanto, a ideia é, se Luísa tiver um Mafalda bocadinho mais de Margarida. frio, deixar que seja o mamilo a dar essa notícia. Sim, mas não esperar pelo frio. Acima de tudo, não esperar pelo frio. Ir já a uma clínica estética e eternamente. dizer: por favor, senhor cirurgião, espete isto. Espete isto. É o chamado Linguagem arritmos. científica, É o chamado. linguagem Não, médica. é chamado. Arritmo já é um termo muito clínico e muito Claro, sim. específico, não é? Arritmos. Não é Sim. pipo. Arrebite-me. É muito difícil dizer. Arritmos. Arrebite-nos e blues. E é nesta nota musical Que termina a edição Sim. do cão. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é. Título deste episódio: Estou contigo, engenheiro. Bom, isto vai ser preenchido por toda uma história que no fundo encontrou eco em mim, porque eu sei o que isto custa de mais que uma maneira. Isto foi deixado no grupo de Reddit Am I the Asshole, o famoso fórum, porque se trata, tal como esta rubrica, de um fórum, onde cidadãos do mundo inteiro procuram validação junto de estranhos sobre a sua presumível inocência numa situação em que desconfiam que podem ser a besta. Será este homem a besta desta história? Vou submetê-la a vocês também. Vamos lá. Diz ele: sou um homem de 38 anos, vivo com a minha mulher de 37 e com o nosso filho de 7 anos. Sou engenheiro, a minha mulher trabalha numa empresa de advogados, sempre adorei Lego desde miúdo e sim, eu sei que é infantil. Infantil? Eu tenho 53 e Lego é a minha sanidade mental! Eu sei que é infantil, diz ele, mas faz-me feliz. É mesmo isto. E por isso mantive a construção de Lego como um hobby consistente ao longo da minha vida adulta. Em 2024 passei meses da minha vida a construir a nave Millennium Falcon de Star Wars com o meu filho. Uma pausa. Tu já o fizeste? Para explicações. A Millennium Falcon é uma das naves mais icónicas do universo Star Wars. É a nave pilotada por Han Solo, Harrison Ford, e pelo seu amigo piloto Chewbacca. Obrigado, Vasco. Igual. Este Lego mais recente da Millennium Falcon, eu construí um há uns anos, mas que não se compara com este. Este é absolutamente gigantesco. Até para mim, que adoro construir coisas com muitas peças, até para mim é demais. Eu não saberia onde meter isto em casa. Não há espaço. Aquilo tem mais de, reparem nisto, 7.500 peças. Oi. Uou. O preço anda à volta dos 800 euros. Oi. É uma bizarma, é um monumento, é quase possível viver lá dentro. Diz ele:
A Millennium Falcon de Lego é o nosso orgulho, meu e do meu filho. Dou por mim a mostrá-la com alegria a visitas que vão lá à casa. A minha mulher não percebe o entusiasmo, mas também não se chateia muito com isso. No início de março, os pais da minha mulher foram passar uma semana connosco. Como costumo fazer com qualquer visita, convidei-os a ver a nossa coleção de Legos. Concordaram e por isso mostrei orgulhosamente aos meus sogros a nossa Millennium Falcon. O meu sogro ficou fascinado com o tempo que demorou a construir. Já a minha sogra declarou que se tratou de uma perda de tempo e que eu deveria era investir energia e tempo a ser um homem a sério e a subir na empresa. Rime, diz ele, já que se trata de uma pessoa idosa agarrada a ideias de pessoa idosa. Saímos da sala de coleção, não mais se falou no assunto durante algumas horas, até que ao jantar a minha sogra dispara, do nada, que eu deveria largar este disparate dos Legos e ser um homem a sério. Sacana da velha, ai, sacana da velha. Ai, sacana da velha. Nervinhos da velha. Já ontem foi a outra senhora que não te deixou comprar o bilhete. Sim. Ignorámos a conversa dela, diz ele, e seguimos em frente. Mas podíamos ver na expressão dela que a minha sogra não estava feliz. Os meus sogros tiveram de sair às 3 da manhã para apanhar o seu avião. Dissemos adeus, voltei para a cama. Na manhã seguinte, acordo para descobrir a minha Millennium Falcon de 7.500 peças completamente destruída. E no meio dos destroços, uma nota manuscrita com a letra da minha sogra, onde se podia ler: isto é para o teu bem. É para que sejas finalmente um homem a sério e para te focares no que realmente interessa. Tenho um verbo na minha cabeça. Matar. Vamos todos. Sacana da velha. Aí nos carros, todos. Sacana da velha. Eu geralmente escolho histórias a pensar que vos vou enervar, porque eu trago aqui muitas situações enervantes, não é? Mas geralmente eu consigo esconder os meus nervos, mas não hoje! Esta mulher é uma besta. Esta mulher é uma besta. E a mulher não fez nada. A minha sogra destruiu a nave discretamente durante a noite, diz ele. Eu, e em particular o meu filho, ficámos transtornados. Liguei-lhe na manhã seguinte, ela recusou-se a pedir desculpa. Disse-lhe que, até nos pedir desculpa, estaria proibida de voltar à nossa casa outra vez. Claro. A minha mulher não está contente com a minha decisão e eu dou por mim a questionar-me se de facto terei exagerado. Não. Serei eu a besta? Não és, filho! Não és. Não és. Não. Malta, reparem, isto não tem só a ver com Lego. Isto é vandalismo psicótico. Não se vai à casa de pessoas destruir coisas. Muito menos coisas que não só falam ao coração do genro, mas caramba, ao coração do neto de 7 anos. E acima de tudo, fazer maldade depois dizendo é para teu bem. Sim. Esta mulher é uma megera horrenda. Sacana da velha. O Manuel gostou. Vamos pontuar com. Sim. Bom, isto aconteceu há uns dias, está fresquinho. Entretanto, ele ontem fez uma atualização disto. Fez uma atualização deste A velha deste está drama. a montar tudo outra vez. Diz ele: matei a minha sogra. Claro. E agora estou. Vai uma velha fora da janela. Não, melhor, desculpa. Estou preso, mas de consciência tranquila. Não, E com matou a tempo a sogra. fazer puzzles. Mas não, matou a sogra com uma arma feita de Lego. Exato. Olha o que é que dá para fazer com ele. Bom, diz ele, tive uma longa conversa com a minha mulher numa tentativa de resolver esta situação. De novo, ligámos para a minha sogra, fizemos-lo com uma renovada esperança de paz e de que pudéssemos acalmar os ânimos e voltar a assentar os pés na terra. E isto é bonito da parte dele, embora eu acho que a senhora é uma megera horrenda e mal criada. Bom, ele conta que ao almoço então teve a tal conversa com a mulher, de adulto para adulto. Diz ele, manifestei a minha desilusão por ela não estar do meu lado nisto. Ela admitiu que tem sentimentos conflituosos no que toca à coleção de Lego e que secretamente concorda em parte com a mãe. Tu queres ver que ela ajudou a mãe a destruir? Ela disse-me que acha que a mãe não deveria ter ido tão longe, mas, de acordo com a minha mulher, está na altura de eu largar o meu hobby de Lego. O que é que se passa com estas pessoas? O homem não está a fazer mal nenhum a ninguém com o hobby que tem. E eu digo-vos mais. Partilha com o filho. Lá está, quando o meu filho tinha a idade do filho dele, estarmos os dois a construir coisas. Era tempo de qualidade entre pai e filho. Era um momento em que conversávamos sobre a vida enquanto construíamos coisas incríveis. Diz ele, sinto-me magoado. É o meu hobby de uma vida e de certa forma a razão pela qual acabei engenheiro.
Depois desta conversa, eu e a minha mulher discordávamos de muita coisa, mas concordávamos que a mãe dela não devia ter destruído a nave. Fizemos então o telefonema para tentar resolver a situação de forma pacífica. Eu disse à minha sogra que lamentava não a querer de volta sem um pedido de desculpas. Sublinhei que era tudo o que eu queria dela. E ela respondeu... Preparem-se. Ela respondeu: nem pensar, porque se eu te peço desculpa nunca vais ultrapassar esta mania dos legos. E desligou. Olha, velho! Sacana da velha! Sacana da velha! Há coisas que não podemos dizer na rádio. Mas já estão a ser ditas no WhatsApp da rádio. Claro. A minha mulher, diz ele, está furiosa com isto. O nosso casamento começa a ser feito de tensão e mal-estar, o que me preocupa. Ela agora está distante comigo, mal me fala. O nosso filho, como é óbvio, agora odeia a avó. E quem o pode censurar? Odiar a avó. Ao mesmo tempo... Não, imagina. Oh querida, a tua avó vai buscar à escola. E o miúdo, sacana da velha! Ao mesmo tempo, diz ele, a senhora agora só fala do quanto gosta do Trump. Isto também não ajuda. Bom. Sacana da velha! Será que devemos considerar metê-la num lar, diz ele? Sabe qual era para mim, qual é que era a solução para isto? Era simples. Era deixar o homem e o filho sossegados com os legos. Ou então colocar a senhora num lar feito de Lego. Isso era lindo. Já eu precisava exatamente o contrário desta pessoa. Reparem, eu adoro legos. Construí-los é uma paz mental incrível. Mas tenho muitos, tenho pouco espaço. Quando entrei pela primeira vez numa loja Lego com a minha cara metade, sabem o que é que ela me disse? Ela disse-me: olha aquele tão lindo. E eu disse-lhe: tens razão, vamos levar. Não ajuda. Mas é uma meditação. É maravilhoso. É Mas ótimo. é como o Vasco dizia, esta coisa de não, mas é para o teu bem. Eu estou a fazer isto. Que mal é que tem? Mal é que isso Estão traz ali ao mundo. sossegados. É um Não momento chateia. incrível de bonding Exato. de pai e filho. Deixa-o estar, não fazer mal a ninguém. Nervos. Sacanagem. Agora, se eu estou a imaginar isto contado no meu Arena e 15 mil pessoas a dizer sacana da velha. Então, sim, senhor. Sim. Não se esqueçam, Se esta história não dá para ser Se isto não é- encenada em palco, Se isto não é já uma t-shirt para merchandising. com Joana Azevedo a fazer da avó. está feito. Qual é o problema? Teríamos que ter uma Millennium Falcon de Lego inteira que teria que ser destruída. E teríamos que ter, imagina, se fizermos quantos espetáculos é que faremos para aí? Se calhar 17. 3, não é? Um em Lisboa, 2, precisamos de 3 Millennium Falcon de 800 euros. Trata disso, Pedro. Sacana da massa! Na FNAC não há. O gentil patrocinador desta rubrica. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in, agora com até 133 km de autonomia elétrica, e também FNAC, onde encontra caminho livre para todos os géneros literários, com descontos até 40%. Agora o neto odeia a avó. Mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas. Uma frase tão agreste. Muito normal. Tipo, agora o neto odeia a avó. Conjunto de palavras mais agressivo. É horrível. É horrível. Mas ela não ajudou, de facto. Ela não ajudou. Isto que ela fez foi feio. Isto É horrível. chega a ser mais infantil do que o suposto hobby infantil É triste. do genro. Sacanagem. É vazia, a velha vazia. No plenário de 19 de setembro de 2025, debateu-se uma proposta do Bloco de Esquerda sem a presença do mesmo. Vários partidos questionaram o Presidente da Assembleia da República relativamente à particularidade da situação. Vamos dar entrada ao ponto seguinte da Sra. Deputada Mariana Leitão, faz favor. Sr. Presidente, eu confesso que não sei qual é o precedente nestes casos, mas considerando que o proponente ou quem fez o agendamento do ponto não se encontra e considerando que os arrastamentos feitos para esse mesmo projeto só foram arrastados porque houve este agendamento e agora, não estando cá o proponente, eu gostava de saber se não fará sentido ou se fará sentido fazermos a discussão ou se não será de adiarmos o ponto para quando o proponente estiver em condições de vir a esta casa defender a sua proposta. Muito obrigada. Nos termos do regimento, quando um agendamento solicitado por um grupo parlamentar for posteriormente retirado da agenda que não foi
que não foi, mas se tivesse sido e se os arrastados não retirarem, o ponto mantém-se. Portanto, não, no caso nem foi retirado e, portanto, está na ordem do dia, não está cá para apresentar, é o problema, ninguém é obrigado a apresentar um diploma e, portanto, não é obrigado, não existe no regimento nenhuma obrigação. Posso chegar aqui, ter um diploma e estar calado durante o tempo todo. Portanto, não foi retirado e ainda que tivesse sido retirado, se não houvesse acordo de todos, também mantinham-se os arrastamentos. É isto que diz o nosso regimento. Por isso teremos que proceder à respectiva votação. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou utilizar a figura regimental da interpelação à mesa, mas vou utilizar o artigo 85, vou utilizar o protesto e creio que tenho um minuto para fazer isso. Não, o protesto não. Não. Podem descontar à vontade. É um protesto que queria fazer, portanto, quando o Sr. Presidente me permitir. Faz favor. Sr. Presidente, nós na Conferência de Líderes, e temos estado todos os líderes parlamentares, todos os deputados únicos, grandes dificuldades em agendar para estes plenários e todos temos sentido isso. Nós temos tentado que todos os partidos políticos possam agendar nas quinzenas subsequentes à Conferência de Líderes. Mas isto chega a uma altura que se torna difícil, e torna-se difícil por este motivo mesmo. Já é difícil agendarmos tudo para plenário, agendamos um projeto do Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda falha a esse projeto. Isto é brincar com a Assembleia da República, isto é brincar com os deputados eleitos pelo povo português e, particularmente, é brincar com o dinheiro do povo português que nos paga os nossos ordenados. É uma falta de respeito que a senhora deputada Mariana Mortágua anda a fazer, anda a passear de barco de um lado para o outro, numas flotilhas ou nos teatros que anda a fazer, e falta a este Parlamento, falta o respeito a este plenário, a estes deputados e ao povo português. O que a senhora deputada devia fazer, se quer andar a fazer festas em Ibiza ou em Menorca, era pedir a suspensão do seu mandato. Mas não o fez. Não o fez porque, Abreu, dá cá o meu e o dinheiro ao fim do mês é muito melhor do que estar aqui neste plenário. Está lavrado o protesto para registro. O Sr. Deputado Paulo Núncio quer usar a palavra para... Também fazer o protesto, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Deputado Pedro Algado Alves. É só uma questão prévia, Sr. Presidente. Para que fique claro, um protesto é uma figura regimental para reagir a uma intervenção. Ninguém fez nenhuma intervenção. Já o protesto... Mas foi aceito. Só para concluir, regimentalmente, um protesto é quando alguém faz uma intervenção, alguém quer protestar e alguém tem direito ao contra-protesto. Isto é uma interpelação à... O Sr. Presidente deu uma palavra, porque Sim, eu dei a palavra ao senhor, ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves. O Sr. Presidente deu uma palavra. É só uma questão simples. A figura do protesto serve para reagir a uma intervenção e depois está previsto, pode haver um contra-protesto e por isso é que desconta do tempo de um debate. Não está sequer a decorrer um debate. Portanto, terão de ser interpelações à mesa. Era só para deixar claro, para não abrirmos uma avenida adicional de precalços regimentais que não ajudam. Façam-se interpelações à mesa, que é totalmente próprio fazer-se uma interpelação à mesa sobre isto. Mas não são protestos, é só essa observação, Sr. Presidente. Obrigado. Tem razão, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem razão no que diz respeito à lógica do protesto e da interpelação à mesa. De qualquer maneira, fica transformada em interpelação à mesa com o Grano Salles, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto e o Sr. Deputado para a igualdade de armas, também uma interpelação à mesa. Não é a primeira vez que a interpelação à mesa é usada de uma forma híbrida e, portanto, faz-se e fica aqui para o futuro esta precisão. Faz favor. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu não sei a que título é que o deputado Pedro Algado Alves interveio. Eu dei a palavra. O título foi eu ter dado a palavra, Sr. Deputado. Não me apercebi, Sr. Presidente. Eu dei. Eu reparei o Sr. Deputado a levantar-se, começar a falar, tocar no microfone, sem autorização do Presidente. Sr. Deputado, eu já lhe esclareci que dei a autorização. E parece-me, esse sim é um protesto real e concreto, uma atuação que não me parece... respeitar os Deputado, eu já lhe disse que dei... Mas tudo bem, eu não reparei, Sr. Presidente. Pronto, não vale a pena persistir. Relativamente à questão que nos traz aqui, eu diria que a questão regimental é a menos importante de todas. O ponto político aqui é que há um partido político que apresenta uma proposta, que apresenta uma iniciativa legislativa e o respectivo deputado único zarpa.
Bom, e por isso, neste momento, esta atuação demonstra uma profundíssima falta de respeito pelo Parlamento, uma profundíssima falta de respeito pelo trabalho que estamos a realizar aqui e uma profundíssima falta de respeito por todos os portugueses. A proponente poderia fazer uma de duas coisas se respeitasse efetivamente o Parlamento e a democracia. Ou suspendia o mandato e permitia que outra pessoa a substituísse na bancada do Bloco, ou pura e simplesmente viria aqui apresentar a proposta. Não o fez, apresentou e zarpou. Não pode deixar passar em claro, o Bloco de Esquerda demonstra uma vez mais que é uma força... Srs. Deputados, é evidente que eu devo dizer uma coisa e digo à margem de qualquer lógica política. Estas posições poderão ser tomadas quando a Sra. Deputada vier e seria muitíssimo mais, do meu ponto de vista democrático, fazer estas observações quando a Sra. Deputada estivesse aqui presente. E, portanto, aí respeitaremos. Há aqui uma interpretação que eu não segui exatamente aquilo que dizia o regimento, agora tenho que fazer este balanço para todos poderem fazer o seu posicionamento, mas eu acharia que quando a Sra. Deputada voltar seria aí sim o ponto de fazer essa observação para também dar o direito à resposta à Sra. Deputada. Algum dos Srs. Deputados deseja? Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de lhe pedir, quando fossem feitas este tipo de considerações sobre outra deputada aqui da nossa Assembleia da República, porque foram ditas várias coisas, foram usadas várias expressões que são até desrespeitosas para com a deputada Mariana Mortágua, que está, apesar de tudo, numa missão humanitária com um propósito nobre. E, portanto, o que eu sugiro... Ouvimos o Sr. Deputado Pedro Pinto, ouvimos o Sr. Deputado Paulo Núncio, e agora vamos ouvir a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Tem a sua opinião, direito à sua opinião. Srs. Deputados, pedia contenção, faz favor. A Sra. Deputada Mariana Mortágua esteve presente na conferência de líderes que tivemos na semana passada e agendou este ponto e sugiro que passemos à discussão do ponto, porque a discussão pode-se fazer perfeitamente com a Assembleia que temos aqui e o Bloco de Esquerda deu-nos a oportunidade de debatermos o subsídio de refeição e é isso que devemos fazer. Obrigada. Muito bem. Vamos encerrar este ponto, que é um ponto atípico, e vamos dar entrada no ponto 5, no projeto de lei. Em resumo, não faltam causas nobres em Portugal, compete aos representantes eleitos e pagos pelo povo trabalhar em prol desse mesmo povo. Obrigada. Título deste episódio: Especial Deuses. Eu sei que não é grande coisa, mas é. Andamos numa preguiça de ti. Mas são histórias sobre deuses, o que é que eu hei de fazer? Especial deuses. Fizeste lembrar o maior sucesso de bilheteira do cinema da nossa infância. Os deuses devem estar loucos. Os deuses devem estar loucos, é verdade. Coca-Cola. Bom. Esse filme, quem não ia ver ia preso, não era? Basicamente. Sim, eras obrigado a ver. Mas sabem que eu há pouco tempo comprei o DVD, daqueles que estava em promoção a 2 euros. Envelheceu muito mal. Mas eu tenho a ideia que esse filme envelheceu muito mal 15 dias depois da estreia. Eu com grande entusiasmo mostrar à minha filha este filme da minha adolescência tão giro e começámos a ver e digo, se calhar agora não é assim muito giro. Foi na altura também do Gente Gira. Lembras-te? Sim, era do mesmo tipo. Era do mesmo tipo. Bom. Altamente parvo. Sim, para não dizer outra coisa. Eu começo por enviar um forte abraço para os miúdos. É uma encomenda que eu tenho aqui. Eles pediram para eu mandar um abraço. Eu hoje estou a oferecer abraços às pessoas. Faz um abraçadeiro. As pessoas pedem e eu abraço. E eu envio um abraço para os miúdos que entram no filme Capitão Falcão, que é um filme apoiado pela Comercial. Eles são fãs desta estação emissora e desta rubrica. E mando sobretudo para um deles, que é o jovem Paulo, porque eu tenho a impressão que se eu não lhe mando aqui um abraço, ele vai zangar-se e vai perseguir-me para o resto da minha vida, inclusive é quando já estiver na idade adulta. Mas agora a sério, o Paulo é dos maiores fãs que nós temos e ele fez-me tomar nota
da morada de casa dele para eu lhe enviar todos os livros que já foram editados de rubricas deste programa. E eu tentei explicar-lhe que não tenho isso e que se calhar é mais fácil, embora se calhar um pouquinho mais dispendioso, ir a uma loja comprar os livros do Homem que Mordeu o Cão e da Mixórdia de Temáticas. Mas seja como for, mando aqui um abraço ao Paulo e aos colegas e aconselho toda a gente a ver o filme Capitão Falcão, porque está muito, muito bom. E agora vou falar sobre religião. Então fala. Porque apareceu uma nova igreja na América. Esta tem uma particularidade. É uma igreja fundada exclusivamente por ateus. Este grupo de ateus achava que faltava uma igreja para as pessoas que não acreditam em Deus e então fundaram a IUB, Igreja Unida do Bacon. E o símbolo da igreja é umas mãos em prece e entre elas está uma tira de bacon. E nos cartazes que andam a circular pelas ruas americanas pode ler-se: Bacon é o nosso Deus porque o bacon é real. Eles sustentam as suas sagradas escrituras nesta verdade. Eles dizem que preferem venerar algo de que gostem comprovadamente, algo que seja palpável e, neste caso, comestível. Há muito que larguei o bacon, mas eu alinho em criar, se não se importarem, a Igreja Iúble, Igreja Unida do Bacalhau Alagareiro. Boa. Porque considero o bacalhau alagareiro e suas discípulas, as batatas a murro, entidades divinas nas quais acredito, sobretudo se o azeite for de boa qualidade. Olha, já me conquistaste. E tu permites que se faça desenhos sobre o bacalhau? Não permite! Não, és um fundamentalista. Sou. Não permites desenho, cartoons do bacalhau, não dá. Não permito cartoons com bacalhau. Claro. Mesmo desenhos de batatas, és contra. Mesmo desenhos de batatas. Não se desenha nem o bacalhau, nem as batatas a murro. Claro. Porque senão temos chatice. Sou uma pessoa capaz, como vocês sabem, de pegar nesta cadeira em que estou e de a mandar para o chão e depois apanhá-la outra vez. Porque preciso de um sítio para me sentar. É verdade. Hashtag Jesus e bacalhau. É isso, é isso. Quando se quer ser super vilão, convém ter alguma inteligência. Esta história vinda da América é magnífica porque envolve um criminoso que está preso por supostamente vários homicídios e a sua tentativa deprimente de ser um vilão demoníaco. O que se passou com esta besta foi que, para se tornar mais terrível, Nico Jenkins achou boa ideia um dia escrever na testa, com uma naifa, os números 666, ou seja, o número da besta, o número do diabo, e a técnica que ele usou para isto foi então escavar os números na testa em frente ao espelho. A ideia seria profundamente estúpida de qualquer maneira, e não é por envolver escrever 36 na testa, porque isso cada um escreve o que quer, seja o número da besta ou do Euromilhões. O que é realmente estúpido é o conceito de escavar o número na própria testa usando uma naifa. Só que a cavalgada de estupidez não acaba aqui. O que se passa é que, por muito e muito tempo, este Palerma vai andar com 3 9s de pernas para o ar na testa, simplesmente porque alguém se esqueceu de lhe dar o manual de instruções do espelho. Aquilo inverte a imagem. É a chatice dos espelhos. Eu também tenho um assim e péssimo. Escusar-se a dizer que depois de feita esta operação e depois disto cicatrizar, o tipo é a chacota da cadeia. Seja como for, ele está a tentar limpar a sua imagem e a tentar explicar que não teve culpa nenhuma disto. Aparentemente ele foi obrigado. É o que ele diz. A escavar na xixa? É sim. Ele diz que foi obrigado por um deus serpente. Lá está. Não foi o do bacon. Essa era diferente, não é? Pois Deus serpente. É assim é que elas Daí acontecem. o nosso especial Deus. Bom, proponho que hoje ao almoço nós vamos todos louvar a Iúble, Igreja Unida do Bacalhau Alagareiro. Sou favorável. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Abril, mês da saúde. Trate-se homesplace.pt. Sabem que eu considero que possivelmente não há prato melhor do que bacalhau alagareiro com batatas a murro. Isto é discutível. Mas eu acho que não há. Mas eu percebo, sou sensível aos seus argumentos. Desprezas bacalhau com broa? Gosto de bacalhau com broa, mas o bacalhau alagareiro com batatas a murro neste superou. Micro, estou com o micro à frente. Olá, Facebook. Título deste episódio: ó senhor que está aí pendurado, o que é isso nas suas calças? Papa da meixa? E fecha a boca, seu tonto. Papa da meixa. Queremos ouvir. Sim. Frederick Moulton, inglês, 53 anos. 53 anos é uma excelente idade para ter juízo. Mas. Ele chama-se Moulton. Moulton. E a mãe chama-se Mel.
Molten DML. Continua. Molten. Foi, de facto, aos 53 anos que Frederick se viu numa situação curiosa na qual nunca se tinha encontrado. Ele decidiu assaltar uma casa na madrugada da passada quinta-feira, mas teve duas contrariedades. A primeira, não havia nada para roubar na casa porque estava vazia. Ai, que Isso é chateado. incrível. Ele se faz a satisfeita, já viste? Ele entrou numa casa e estava vazia. Devia estar à venda. Pontaria. O problema atual da sociedade é que os ladrões não fazem o trabalho de casa. Não fazem. É isso, Não é a preparam primeira, as coisas. é a primeira coisa que vem, olha esta. É esta. Quer Falta dizer, de brio. Falta. Ele devia ter escolhido melhor a casa para assaltar. A outra contrariedade, ele ficou com uma perna presa na janela, o que, de acordo com a notícia, o fez ficar pendurado de cabeça para baixo. Não fez mesmo o trabalho de casa. Frederick estrebuchou um bom bocado para se libertar, em vão, antes de tomar a mais dura e humilhante das decisões. Mas eu acho que há alguma coragem em fazer isto. Pendurado, com uma perna presa numa janela, ele não teve outro remédio que não ligar para os bombeiros para lhe desencarcerarem a perna da janela. E foram os bombeiros que, ao verem aquele bonito quadro, chamaram a polícia. Apesar de ele ter tentado, para aí cerca de 10 segundos, convencê-los de que aquela casa era dele. E ele é que tinha perdido a chave. Exato. Mas ele próprio rapidamente desistiu. Deve ter sido. Estão a dizer, a casa é minha, eu é que me esqueci da chave. Esqueçam, chamei lá a polícia. Sabes que isso já me aconteceu? O quê? Tens que entrar pela janela. Qual parte? Não, Já tinha Assaltar casas e. Há uns anos estava de férias no Algarve. Sim. E apitou-se-me o alarme de casa. Sim. E nós pensávamos, pode ter sido uma porta que ficou mal fechada. Não sei o quê. Sim. E mesmo assim, como estávamos no Algarve, ligámos à nossa empregada. Sim. E perguntámos à Isabel se estava perto da nossa casa. Ela por acaso disse que sim, que até estava. E ela disse, pode só passar lá em casa a ver se está tudo ok. Essa história é ótima. E quando ela chega, ela depara-se com uma situação e liga-me e diz: Vasco, está cá uma pessoa. Era tu não querias ouvir. Está cá uma pessoa aqui no quintal, no jardim. Mas está tudo bem? Tá. Ele diz que a casa é dele. Mas era tentativa de assalto ou era uma pessoa doida? Era doida. Portanto, ele foi para nós temos um anexo no quintal, uma casa pequenina, que na altura era uma coisa de arrumos, e ele conseguiu forçar a fechadura e então começou a tirar tralha dizendo que era dele. Portanto, ele estava mesmo com Não, calma. E levou-me a minha bicicleta. Sendo que passado meia hora voltou na bicicleta porque queria vir buscar mais coisas porque a casa era dele. Claro, com certeza. Era ladrão e maluco ao mesmo tempo. Era ladrão e maluco ao mesmo tempo. Portanto, há malucos para tudo. Mas sabes que eu inicialmente pensava que tinhas sido tu a ficar preso na janela. Quando tu disseste já me Isso aconteceu. é uma outra história, Mas eu lembro de tu contares essa história e do diálogo entre a tua empregada e ele ter sido assim uma coisa meio nonsense, não é? Foi completamente nonsense. Sabe que eu vivo aqui, não vivo nada, você não é o meu patrão. Maravilhoso. Bom, os bombeiros chamaram a polícia para este senhor e só o desencravaram dali quando a polícia chegou. Eu gosto de pensar nas conversas que se tiveram nesse tempo de espera entre ele e os bombeiros. Ele com a perna presa, não é? Cá estamos, não é? Então isso assalta a casa, renda alguma coisa? Isto hoje em dia com os alarmes ele e as também câmaras não levou o é muito WD-40. arriscado, mas sim, Se calhar resolvia isso. gajo tem de tentar. Tens já alguma vez tinha sido apanhado? Antes desta? Nunca. Graças a Deus. Esta foi mesmo só porque fiquei com a perna presa. Acontece, homem. Bom, no que toca a inovações ao nível do tráfico de droga, temos a história deste homem inglês que foi preso no aeroporto de Bruxelas. O Marco é uma pessoa muito atenta às inovações, seja em que área for, não é? Sempre acima. Droga, sim, senhor. Ele levava 127 gramas de cocaína dentro de um pênis artificial. O quê? Tantas questões! Tantas! E estava aplicado nele ou estava. Estava. Eu gosto de pessoas que quando se aplicam-se a fundo, é? Se a ideia dele era, caso fosse revistado, convencer as autoridades de que aquele pênis era o genuíno, o que é que ele fez ao verdadeiro? Que raio de arrumação à silêncio dos inocentes fez este Disse que tipo? tinha dois. O que tu te foste lembrar. Para ostentar um pênis artificial como sendo o seu. Lembrar. O Silence of the Lambs. Pois claro, esta é a primeira questão. A outra questão é: existem pênis artificiais dentro dos quais se podem arrumar coisas? Pelos vistos, sim, não é? Será que aquilo era um pênis artificial ou era uma daquelas embalagens de plástico onde se arrumam bananas? É que repara bem. Isso existe. Isso existe. Eu não percebo a vantagem. No anúncio de pênis artificial, tu nunca ouves a frase e uma das partes boas deste pênis é que tem imensa arrumação. Sim. Mas vocês percebem as caixas de bananas? Não é? Nunca ouves Sim, isso. claro que sim. Eu não percebo a vantagem das caixas de bananas. Olha, As caixas para meter bananas. Já tentaste transportar uma banana num saco? Sim, num saco, porque não? Mas, ou na mão. Às vezes na mala.
fica assim meio. Porque amadurece dentro da mala com Olha, com o mas calor. é mais um tupperware para ocupar espaço. É isso. Pois olha, é dá isso. muito jeito. Sobre este homem, ele jura a pé juntos que levava aquela cocaína com ele para fins recreativos pessoais, mas a acusação quer metê-lo 3 anos na prisão, que é a pena que recebem as chamadas mulas, também conhecidas como correios de droga. Um dos últimos filmes do Clint Eastwood tem como título original The Mule, a mula, mas cá chamaram correio de droga não fossem as pessoas pensar que era uma fábula. Exato. E que o Clint Eastwood fazia o papel de um filho de um burro e de um cavalo, não é? Clint Eastwood é uma mula! Não vendia o filme tão bem. Ou então, se calhar tem enganado alguém que dizia. A mim vendia, eu via. Ou então enganava alguém que ia ver o filme achando que ia ver uma mula. Eu achava que ia ver uma grande mula, mas vi um cota. É isso. Bom, preciosas lições que se aprendem no Reddit. Esta vem da nossa página favorita, a página Tifu, onde o mundo desabafa situações embaraçosas em que se meteu no conforto do anonimato. Temos aqui 2 histórias. Uma delas é a história desta senhora. Talvez pais e mães com bebés possam aprender algo com ela. Ela escreveu isto ontem e diz assim: ontem o meu bebé de 7 meses continuava com prisão de ventre, algo que se arrastava há 2 dias. Como é a primeira vez que sou mãe, liguei à minha mãe para lhe perguntar o que devia fazer. Ela respondeu-me: dá-lhe ameixas. Ok, pensei eu, resolução fácil para o problema. Então dou ao bebê uma embalagem inteira de comida de bebê à base de ameixas. Claro. Excelente. 3 horas depois, estou eu na cozinha e ouço o pum mais ruidoso de sempre. Inicialmente pensei que tinha sido a nossa cadela, mas ela não estava por perto. Olho para o parque do bebê e ele está lá dentro, completamente coberto em caca. 6 horas, 7 fraldas e 4 banhos mais tarde. Pois. 2 dos banhos nos quais ele fez cocó na água. Claro. Mas resultou. Informo-me que ele já não tem prisão de ventre. Que cenário. A minha mãe explicou-me que lhe devia ter dado uma colher de papa de ameixa, não uma embalagem inteira. Esta manhã ele está feliz e contente e eu tenho uma tonelada de roupa para lavar. Mas olha, eu lembro-me Portanto, já sabem. quando fui mãe pela primeira vez. Sim. E a primeira vez que ele teve muito tempo sem fazer cocó, os pais sabem que isso Sim, é preocupante. sim. Primeira vez que ele fez, olha, eu fiz uma festa. Claro. É verdade, Claro. é pá, assim celebra-se o cocó. Não, mas celebra-se. este rapaz Sim. também. Mas depois às tantas. Pronto, ok. Já Agora já percebi. chega. Sim. Mas Já a chega. descrição desta senhora, isto é algures entre a bomba atómica e o geyser, não é? Assim uma... Aconteceu, pronto. Mas aí olha, está. já me aconteceu isso com a Francisca e não lhe dei ameixas. Pois. Dentro do parque. Não vamos falar. Quem Exclusivo, nunca com exclusivo. a canulazinha do bebê gel? Ui. Olha, Quem foi, nunca? foi aquilo, também. aquilo faz de escape. Sim, sim. A canulazinha para o bebê gel. O inventor do bebê gel, que tragédia. Inventou aquilo, ninguém quer aquilo. Ninguém As pessoas guicham aquilo para fora. Não queremos só a cânula. Mas olha que eu inventei uma pasta muito boa. Não queremos saber da pasta, queremos a cânula. Não. Bom, Não queremos saber o que é que está lá dentro, só queremos a forma. no Reddit encontrei também um dos meus piores pesadelos. E juro-vos, eu tenho tanto terror que isto me aconteça. Em termos de acidentes pessoais, este é dos mais parvos e aflitivos. Esta história não é para mentes impressionáveis. Aviso desde já. Bora, atenção, mas eu rimo. Isto aconteceu, diz ele, na sexta-feira, quando decidi ir à casa dos meus pais e ver um filme com eles. Tinham passado poucos minutos de filme quando soltei um enorme bocejo, já que estava cansado, a semana fora longa. De repente sinto uma espécie de um clique no maxilar, o que me acontece de forma recorrente, mas quase sempre consigo fechar a boca depois na boa. O máximo que me aconteceu há 2 Não anos conseguiu. foi, depois deste clique, ficar 2 minutos sem conseguir fechar a boca. Mas a coisa resolveu-se por si mesma sem problemas. Assumi que iria acontecer o mesmo agora. Só que estava a demorar mais. Então, enquanto os meus pais viam o filme, eu disfarçadamente fiz buscas no Google a tentar perceber como resolver. Mas todas as respostas a questões sobre o maxilar deslocado resultavam em vá ao hospital. Meia hora depois, como não conseguia falar, decidi mandar uma mensagem de texto ao meu pai a explicar o que estava a acontecer. Mas o pai estava mesmo ao lado. Eles estão sentados no mesmo sofá. Mas não havia outra solução. Pá, era mandar uma SMS ou começar a urrar. Outra passagem assustadora deste texto deste senhor é esta aqui. Depois de vários minutos em que o meu pai tentou várias técnicas de encaixe do maxilar inventadas por ele, todas sem sucesso, a minha mãe obrigou-nos a ir às urgências. Nesta altura, ambos os lados do meu maxilar doem muito. Sim. Mas a parte pior é a saliva, porque não consigo engolir ou cuspir, então simplesmente vai enchendo a minha boca como se fosse uma piscina. Precisa de um aspirador. Tenho comigo uma toalha, mas a dada altura tive a péssima ideia de a pousar no meu colo e fiquei a parecer que tinha urinado nas calças. Meu Deus. Ao chegar às urgências, o meu pai vai estacionar o carro, deixando-me sozinho a tentar explicar ao pessoal do hospital o que aconteceu. Dou por mim até claro texto frenético na app Notas do telemóvel, até o meu pai chegar e preencher as lacunas que eu não consigo explicar.
Devo também acrescentar que decidimos ir a um hospital mais pequeno e mais antigo, que fica a 5 minutos de casa, em vez do gigantesco e moderno que fica a 15 minutos. Sou deitado numa cama e surge um médico de ar forte que tenta encaixar-me os queixos usando a velha técnica manual, mas sem sucesso. Ele diz às enfermeiras que me deem um relaxante muscular, mas eis que eles descobrem no hospital que o relaxante mais forte e melhor não está em estoque. Porque optam por me dar uma droga mais fraca, mas em dose maior. Minutos depois de me darem o relaxante muscular, tentam de novo encaixar o maxilar no sítio, sem sucesso. Dão mais analgésicos e mais relaxante muscular. O médico volta a tentar, mas desta vez, enquanto ele empurrava os meus queixos, o efeito das drogas e o facto de eu me engasgar faz com que eu vomite em cima do doutor. E agora eu vou encurtar a história porque já são 9h02. E os parágrafos seguintes são uma espécie de Queremos mais, queremos loop de tentativas. Até ao momento em que, por fim, eles decidem que o senhor tem de ir para o hospital maior e mais moderno, onde lhe poderiam dar uma anestesia geral e colocar o maxilar no sítio. E isso aconteceu às 3 da manhã. Pensar que tudo isto começou com: vou aqui ver um filmezinho com os meus pais depois de uma semana dura de trabalho. Coitado. A coisa acabou por resolver-se, o que nos leva ao momento mais épico desta descrição. Diz ele: passei o resto da madrugada a acordar e a adormecer sob o efeito da anestesia. O meu pai, que se manteve sempre acordado, descreveu o momento em que me encaixaram o maxilar no sítio como sendo semelhante à cena do clássico filme King Kong, em que o King Kong derrota o Tiranossauro Rex e depois brinca com o maxilar do dinossauro. Diz ele: dou crédito ao meu pai por se manter acordado até termos voltado a casa pelas 7 da manhã e por ter estado ao meu lado em todo este processo em pleno Dia do Pai, porque o Dia do Pai celebrou-se lá na América e Inglaterra, acho que foi agora. Com uma cereja no topo do bolo, quando chego a casa, a minha mãe preparou roupas limpas para eu vestir. Mal as vesti, vomitei em cima delas. Mas só em cima das roupas, Incrível. não da mãe. Exato. Oh, Deve ter mamãe. olhado para baixo tipo: oh, mamãe, obrigado. Obrigado. Ai, é tão bom. Pá, que história tão épica. O dia estava a correr bem? Sabem que o meu pai Fiquei assistiu cansada com esta o meu pai história. contava esta história uma vez num comboio. Estava naqueles lugares em que as pessoas estão de frente umas com as outras. Ai, eu lembro-me. E o meu pai diz que a pessoa que estava à frente dele, um senhor, bocejou e aconteceu-lhe isto. Ai. E então pá, o meu pai ficou sem saber o que fazer, porque o senhor estava à frente dele, estava tipo Hospital. Mas depois acho que ele conseguiu encaixar ele próprio aquilo. Coisas giras. Obrigada, Marco, por este bocadinho. Para nós. Claro. Mas eu tenho muito medo que às vezes quando eu bocejo sinto aqui Sim, um sim, estalo sim, do mas lado. eu também. Eu acho que há uns tempos já falámos sobre isso aqui no programa e houve pessoas que ligaram médicos a dizer como é que se volta a pôr no sítio. Pô, eu acho que sim. Ainda te Tenho lembras ideia como é disso. que O melhor Acho é que ir ao acho que hospital. acho que é pondo relaxante muscular, mas muito. 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 Comercial.